Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor Deus nos concede, de paz, de amor, de esperança, de alegria, de bondade, de benignidade, de paciência, de amor por Deus em primeiro lugar, um amor imenso, não é? Pelo nosso Deus, nosso Santo Pai Celeste, que enviou o seu Filho amado para dar a vida dele por nós. Não valíamos nada, meus amados irmãos, e hoje nós temos tudo, temos todo o valor, somos um com Cristo. Estamos lavados, meus amados irmãos, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, que não andam mais segundo as obras da carne, as obras satânicas que a carne deseja, mas segundo o Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso espírito, garantindo a nossa salvação até a vinda de nosso Senhor Jesus e para sempre. Somos e seremos justificados em Cristo. Levemos isto a sério. A palavra diz, com certeza. Certos da nossa salvação garantida. O Espírito Santo do nosso Espírito nos garante, meus amados irmãos. Tenhamos fé, esperança e amor. Amor em primeiro lugar, nosso Deus e Pai, Santo Pai Celeste. Não nos esqueçamos de chamar nosso Santo Pai Celeste, que Satanás está no mundo, se chamando de Santo Papa, Santo Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo preveniu. A ninguém chameis Pai, porque Pai só um, o vosso Pai que está no céu. Aos nossos pais biológicos, Ele deu o mandamento. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Né? Todo tempo. Amar, honrar é o quê? Amar, proteger, amparar, obedecer. Né? Ouvir as sugestões do pai e da mãe. Né? Pelo menos ouvir, agradecer se não for do nosso gosto. Mas agradecemos a compreensão, a ajuda, né, que eles dão. E se não for conforme o gosto da pessoa, a pessoa agradece, fica para outra oportunidade. Mas não magoe. Não magoemos nossos pais, os meus já não estão mais neste mundo, estão dormindo, creio que dormindo em Cristo. Né? Minha mãe, pela fé que ela tinha no Deus vivo e verdadeiro, eu creio que Deus vai fazer a obra, meus amados irmãos, ainda tenho esperança, viu? Até meu pai, eu tenho orado, mas se o nome estiver lá em cima, a pessoa tem que dar o testemunho aqui na terra, viu, meus amados irmãos? De uma vez que Deus diz, quem não deixar o amor de mãe, de pai, de marido, de filho, de mulher, de quem quer que seja, por amor de mim, não é digno de mim. Aí nós ficamos em dúvida, não podemos garantir, viu? Não podemos garantir por ninguém. E por nós mesmos nós só garantimos porque cada um conhece a si, assim como Deus nos conhece, nós nos conhecemos. Nós já entendemos os mandamentos de Deus, já entendemos que nosso Senhor Jesus Cristo na nova aliança fez tudo por nós, não é? Se entregou por nós, nos deu descanso. Está aqui quem até do sábado é Senhor, Ele disse. Ele criou tudo, Ele é o próprio Deus. Então nós não vamos duvidar, vamos crer. E mandou o Espírito Santo morar no nosso espírito para nos garantir que o diabo não nos toca. Ele quer que a pessoa diga que é um trapo de imundície, é coisa nojenta, que não vale nada, é um pecador para ele acumular mais pecado naquela criatura. É uma criatura sem Deus no mundo, quem diz isso. Mas quem diz, eu já fui justificado em Cristo. E já estou justificado, sou justificado e serei até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Garanto, pelo Espírito Santo de Deus que está aqui, não por essa carne fraca, falha. Temos falhas, mas não é para a morte, viu, meus amados irmãos?
Quem disser, pode ser um pastor que quer comprar a sua salvação por dinheiro, viu? Com essa história de dízimo para pagar mensalmente, é mentira, porque isso não existe. Jesus nos deu descanso eterno. Nosso descanso hoje é espiritual, não é mais material. Porque Jesus está aqui, quem é até do sábado é Senhor, porque ele é superior à santidade do sábado, ele é o santo dos santos hoje. Viu? Naquela cruz ele estava como maldito, mas quando ele morreu naquela cruz, ia levando nossa pessoa maldita, né, pecadora, foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Ele, quando ressuscitou, nos fez novas criaturas, meus amados irmãos. Nós não somos mais aquelas daquele tempo que adorávamos os ídolos e as imagens mortas, que não tínhamos Deus no mundo. Creia que Jesus nos transformou em novas criaturas. Pela graça de Deus sois salvos, mediante o quê? A fé, a esperança e o amor. Nós fomos salvos pela graça de Deus, sem pagamento da nossa parte, sem sacrifício nenhum da nossa parte. Pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu ao Pai como filho amado, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava ali como maldito, mas quando ele foi sepultado como maldito, que ainda foi levando nossa maldição com ele. Mas quando ele ressuscitou, por que é que o anticristo de Roma não diz que Jesus vem buscar a igreja dele? Porque ele não tem igreja nenhuma. Ele tem uma prostituta montada numa besta que é nele. A igreja que ele chama de igreja só faz o que ele quer. Viu? Ele é a besta e a prostituta é o templo de ídolos que ele está mentindo e dizendo que Jesus na cruz é a prova da derrota de Deus, é o fracasso de Deus, humilhando, maldizendo, que nome se dá, meu Deus, deixa-me ver. Blasfemando de nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus Pai Todo-Poderoso, que se alegrou quando viu aquela promessa sendo realizada de muitos séculos, de milênios, não é? De anos. Estava acontecendo. Ele se alegrou. Pense Deus feliz, alegre, porque estava cumprindo o que ele prometeu desde o tempo do nosso pai Abraão. Hoje nós não temos nada a ver com nossos pais que morreram na maldição, Adão e Eva. Nós temos, é você que toma conta, minha filha, porque eu não sei olhar para aí e me lembrar. Nosso pai Abraão creu sem ver. E nós temos a nossa fé do nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão. Então, graças a Deus por isto. Nossa fé é inigualável, não é? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Abraão, nosso pai Abraão, nossa mãe Sara, não viram e creram. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade. Ainda estou dando graças a Deus, como haveremos de dar sempre, não é? Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, graças a Deus por mais um dia de vida. Sim. Mais um dia de vida que o Senhor Deus nos concede, né? E tem nos concedido, sempre haverá de nos conceder. Que Ele nos dê muitos anos de vida, de fé, esperança e amor, até subirmos com Cristo para o seu reino de glória. Nós vamos ler, vamos dar graças a Deus por tudo. Não, meu filho, não bote não, porque eu não sei. Pode deixar lá ou você marcar para mim. Não, bote não, não, que eu preciso dela aqui, a Bíblia aqui. Você marque o tempo, Laurinha, marque 30 minutos aí por sua conta. Ela quer me ajudar. Não, Laurinha, não mexa não.
Sim. E o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Ele está no nosso espírito, orando por nós, nos ajudando, nos lembrando. Quantas e quantas vezes eu digo, meu Deus, onde está aquele versículo? Quando penso que não, eu me lembro. Hoje fiz assim porque está um barulho aí na rua, eles estão, parece que ensaiando instrumentos, né? Aí qualquer coisa, às vezes a pessoa muda o pensamento. Sim. E pedimos a ajuda do Espírito Santo de Deus que esteja sempre conosco para que nós falemos a palavra de Deus com a facilidade que as pessoas entendam e aceitem a verdade de Deus, viu? Minha gente, a verdade de Deus está aqui na Escritura Sagrada da Bíblia. Olha, o primeiro tópico dos nossos estudos bíblicos é uma continuação. Em famílias de hoje. Nós estamos lendo 1 Pedro, o servo, viu? O servo do Senhor Jesus, não é o Papa, nem o sucessor de Pedro, nem o sucessor de Cristo, nem aquele que vem antes de Cristo, que Deus não mandou nenhum sucessor, não mandou ninguém antes de Jesus, Ele próprio vem quando for tempo, mas Ele avisou, o tempo já está perto. Pelos castigos que nós estamos vendo, o diabo tomando conta do mundo, o mundo jaz no maligno, todo cheio de idolatrias, né? Aí está a prova. Mas nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que a igreja dele está salva, viu? Que com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo ficou tudo realizado. Não tem mais um sacrifício, nem precisa, não existe mais sacerdote que vai oferecer aqueles cordeiros, como na velha aliança, para lembrar, memorizar, simbolizar o sacrifício do Cordeiro Divino que aconteceu, ele já foi imolado. Não pense que Deus está morrendo toda hora por nós. Morreu uma vez só. Leia Hebreus. Quem não leu o livro de Hebreus, leia todinho, para saber que Melquisedeque era Jesus Cristo, que hoje é o sacerdote eterno, ele era o sacerdote do Velho Testamento, viu? Mas que pagou o dízimo de tudo quanto tinha. Abraão pagou a ele, não é? Ele já estava representando o sacerdote eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor, já era o próprio. Aí quando na cruz que Jesus disse, Pai, está consumado, ele assumiu tudo, meus irmãos. Ele matou a morte, né? Nós não vamos morrer. Se nós estivermos com os nossos nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, só vamos dormir em Cristo. Para o mundo, nós já estamos mortos. Viu, meus amados irmãos? Agora vivos para Deus, para a glória de Deus, para subirmos com nosso Senhor Jesus Cristo para o seu reino de glória. O Espírito Santo não mora no Espírito morto, não. Precisou Jesus nos justificar, nos santificar, nos deixar limpos como neve, para poder o Espírito Santo morar no nosso espírito. Houve tudo uma preparação. Deus trabalha, meus amados irmãos. Sempre trabalhou por nós, viu? Jesus disse, eu e o Pai trabalhamos todos os dias. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o sacerdote eterno, viu? Nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Tá bom, meu filho, qualquer coisa pode ser assim, viu? O sacerdócio de Cristo. Porque nós formamos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é mundial. Nós não podemos dizer, está perto do fim, é agora. Porque nós não vamos julgar ninguém, né? Só Deus sabe. Em todas as partes que tiver pessoas de Deus, escrito por nome lá no livro da vida do Cordeiro, sepultado, seja onde for, Deus sabe. Jesus vai chamar e o diabo vai ver. A terra vai estremecer. Quem estiver lá embaixo vai subir com um corpo novo e glorioso, igual de nosso Senhor Jesus Cristo.
Em seguida subiremos nós os que estamos como estamos agora, vivos fisicamente e espiritualmente para Deus. Meus amados irmãos, então o mundo está cheio, meus amados, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é grande, viu? E Deus sabe onde estão todos os filhos dele. Que Jesus nos adotou para entregar a Deus, ele já entregou, Pai, eis aqui a mim e os filhos que tu me deste. Deus sabe o nome de cada um. Como ele sabe do nome das estrelas do céu, ele sabe os nossos nomes dos filhos dele, viu? Estejamos despreocupados. Nós temos que dar o nosso testemunho ao mundo. O mundo vai conhecer a diferença, não é? De quem está em Cristo, nova criatura é. E quem está no mundo, ainda está sem Deus no mundo. Só faz as coisas do maligno, não nota nem que está com alguém perverso. Agora, quando a pessoa tem Jesus, a pessoa nota. Até dentro de casa, quando vai reclamar, mostrar pela Bíblia, muitos ficam revoltados. Mas o que é que Jesus disse? Feliz aquele que sofrer por causa do meu nome, não é? Nós não vamos dar o retorno àquela pessoa. Que ela está sem Deus, ela não entende nada. Nós temos que ter paciência e fé em Deus. Se aquela pessoa de dentro da nossa casa, irmão, pai, quem quer que seja, tiver de ser de Deus, será. Antes dele morrer, ele vai provar. Meus amados irmãos, vamos continuar, não é? Falou comigo, minha filha. Ele sabe que eu estou pregando a palavra de Deus, não é? O tópico de hoje, não é? É nossos estudos bíblicos em famílias. 1 Pedro, servo. Assim, por causa de servo eu continuei explicando, e é verdade, meus amados irmãos. Não vamos dizer, não, aquele ali é Santo Papa, é Santo Pai, Santíssimo Papa. É o diabo em pessoa, é aquele lobo, aqueles lobos ferozes, tanto ele como aqueles que se diz que são vigaristas, são substitutos. Perdoa pecado, tira pecado, né? Deixar a pessoa limpa como a neve, jamais. Ninguém pode fazer isso, Jesus fez. Uma vez só, mas valeu para sempre. E nós temos que crer, meus amados irmãos, que se não crermos, como vamos dar testemunho ao mundo e lutarmos? Se você não crê, você não vai ter força para defender. E você fica sem saber procurar uma referência. Aqui eu escolhi várias, não vai dar tempo eu ler, mas eu vou mostrar a vocês onde elas estão para vocês procurarem. E vou deixar numerados. Olha, é falando coisas de muita importância. Primeiro vamos falar que Pedro nunca foi papa. Pedro nunca quis, tá perto? Pedro nunca quis ocupar o lugar de Jesus. Ele sempre se sentiu tão humilde que às vezes fez até tolice por causa disso. Quando Jesus foi lavar os pés deles, creio que foi antes da ceia, não é? Aí ele, na vez dele, ele disse, não, Senhor, de forma nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. Aí Jesus olhou para ele, aí disse, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro disse, meu Senhor, me lave até minha cabeça. Olhe, ele quis dizer, me dê até um banho se for possível, se eu preciso, né? Aí Deus disse, ele estava como uma criança, minha gente, o apóstolo Pedro. Ele queria ser tão fiel a Deus que foi, porque acabou fazendo até tolice, mas Jesus perdoou, meu Deus, como nos perdoa hoje, não é? Não vamos exagerar, porque certo que o Espírito Santo de Deus está no nosso espírito, não é? Não vamos negar o nome de Jesus. Pedro negou uma vez, não foi? Quando estava lá quentando fogo, lá na fogueira, e Jesus estava para ser crucificado, né? Parece que ele ainda estava respondendo àqueles processos. Então,
É lógico que uma pessoa falha, né? Nós somos falhos. Mas ele viu que não ia ser fácil. Ele pensava que Jesus não seria capaz de suportar, mas ele não conhecia Jesus ao todo, não é? Ninguém conhece Deus como ele é. Então, naquela hora, quando aquela empregada perguntou, tu és um deles, não és? Sois parecido com um deles, né? Um deles que ela quis dizer, dos que seguem Jesus, que estava lá. Acho que ele ainda não estava na cruz, eu vou reler depois para me lembrar melhor, não é? Aí ele disse assim, não, sei que Jesus tinha dito, ele se lembrou depois, nosso Senhor Jesus Cristo disse a ele, Pedro, que ele jurou por tudo, não é? Que jamais iria deixar Nosso Senhor. Aí disse assim, Pedro, antes que o galo cante, tu já terás me negado 3 vezes, foi o que aconteceu, né? Aí quando o galo cantou a terceira vez, aí ele se lembrou, meu Deus. Imagine como Pedro ficou triste, mas Deus via a fraqueza dele. Mas depois que ele viu o sofrimento de Jesus, que Jesus resistiu à morte, que Jesus foi sepultado, mas quando com 3 dias Jesus venceu a morte, subiu para o céu, depois de passar 40 dias com eles, com os apóstolos, subiu para o céu, e se ele subiu, é a nossa esperança que ele vai descer para vir nos buscar. Porque é que o anticristo de Roma não diz que Jesus vem buscá-los, ele faz a mangoça dele, não é? Não vem criar um purgatório de fogo, que não existe isso, só existe o inferno, mas ninguém está lá ainda, viu? Vão depois que Jesus der um sopro na besta que ela vai parar no inferno, mas com ela vai levar todos que ajudaram ele. Viu? Até aqueles que se entregaram a ele. Muitos religiosos aí. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Cremos na Escritura Sagrada, nós somos bíblicos. Cristãos são os seguidores de Cristo. Olhe, que Deus nos fez assim. Então temos toda a esperança, meus amados irmãos. Não, Deus não vem buscar, eu digo Deus porque é um só, não é o Deus triuno. Ele não vem buscar pecadores, ele vem buscar os justificados neles. Sabe o que significa justificados? Limpos, meus irmãos, lavados no sangue precioso, inocente de Jesus. Não é brincadeira para a pessoa dizer, como eu cheguei um tempo numa igreja e estava o pastor, que eu já tinha feito parte daquela, ainda estava fazendo, não é? Que frequentei ela naquele dia. Meu neto, vovó, vamos, vovó, vamos. Ele também é pregador da palavra de Deus. Eu fui. Cheguei lá, fiquei admirada. Nós já chegamos passando da hora. Eu me lembro que quando eu estava, eu também fazia parte da escola bíblica. Então, começava 9 e terminava 11 da manhã, não é? Aí, nisso, meu sobrinho foi, nós demoramos, acho que eu estava preparando o almoço, perdi a hora, sei que chegamos lá, ele já estava para se despedir. Estava orando lá no púlpito, de lado assim, que não me viu entrar, e umas pessoas novatas, que de vez em quando essas denominações, eles trocam alguma coisa ali, aumenta ou diminui o que tem na Bíblia, bota coisas novas, e ali alguns se separam. Quando pensa que não, aí vão outras pessoas novatas. Eu encontrei todos novatos. Estava aquela patotinha de pessoas, né, ouvindo aquela oração, e eu também cheguei, nem me ajoelhei, continuei de pé. Aí eu fiquei assim com a mão, que eu não aguentei, eu fiquei esperando. Aí eu disse, quando ele se virou para mim, irmã Neném, que eu sou conhecida aqui como irmã Neném. Irmã Neném, você por aqui, apareça sempre, minha irmã Neném. Aí eu disse, irmão, bem triste, sabe? Eu disse, irmão,
o Senhor está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu, que nós somos as mesmas pessoas de antes, sujas, trapos de imundície, roupa imunda, né? Aquela roupa, trapos de imundície é a roupa que é usada na guerra, né? Principalmente antigamente, naquelas inquisições, né? Que a roupa daqueles soldados que morriam ali, que eram, enxugavam aquele sangue e que só prestava para fogo, para queima, não é? Aí nós éramos comparados com trapos de imundície que só servem para o fogo, ninguém quer nem ver, não é? Vasos quebrados, nada de bom é o que nós éramos. Mas Jesus nos fez novas criaturas, nos transformou em novas criaturas. Eu disse, é isso que o Senhor está ensinando às ovelhas de Deus, não é? Aí disse, minha irmã, olhe, pode deixar comigo que era o de sempre, viu? Na escola bíblica mesmo, quando eu falava qualquer coisa, aí sempre tinha aquele professor que botava umas desculpas e tapeava, mas não procurava na Bíblia, já vinha com os papéis prontos. Aí que eu mostrava, ninguém queria ouvir, como que eu estivesse inventando coisa. Aí ele disse, olhe minha irmã, olhe, mas olhe, de outra vez a gente fala sobre esse assunto. Era o costume. Aí as pessoas que estavam assim, ficaram me olhando quando eu olhei de lado. Aí uma pessoa, um rapaz, veio com a Bíblia na mão, pegou na minha mão, aí disse, irmã, me emociona, meu Deus. Chega, faz pena, não é? Uma pessoa dizer que é um pastor e não dá esperança àquelas ovelhas que estão ali dentro, que precisam ser iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, e ele não deixa. Aquele pastor cega as ovelhas porque vê a verdade e mente, diz outra coisa. Aí o rapaz pegou na minha mão e disse, irmã, apareça sempre, venha sempre. Eu disse, irmão, eu vou fazer jeito. E não fiz esse jeito. Não tive mais coragem de entrar lá. Eu ia com esse mesmo pastor pregar pelas casas. Viu? Pregava de um jeito e ele pregava de outro, não dava certo. De jeito nenhum, era tudo. E aquela gente dali, aquelas do meu tempo, tinham formado uma igreja também com o mesmo nome, uma denominação, não é? E lá foi criada outra igreja, não é? Com o mesmo nome, sendo com outros ensinos. Ou mesmo de antes, não é? Então tem muito engano. Mas Deus tenha misericórdia. Ninguém se preocupe que todos os que forem, estiverem com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, não vai ficar nenhum para a perdição. Vão dar o testemunho antes de morrer, viu? E antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai dar um sopro na besta, que todos aqueles que deram o poder a Ele, para Ele dominar o mundo, ser dono do mundo, que o mundo está entregue ao maligno, só não vê quem for cego e surdo e doido, não é? Que não tiver memória inteligência. Não conheço o Apocalipse, não conheço Daniel, Ezequiel. É preciso, minha gente, a pessoa ler e reler, e estudar a Bíblia, não é? E se juntar com aqueles irmãos que são da mesma fé, o mesmo Senhor, um só Senhor, uma mesma vocação, um só batismo, uma só igreja, que é aquela que tem só a Jesus como Senhor, o mesmo ensino, a mesma fé, o mesmo Senhor, não é? Um só batismo, um só Espírito Santo, um só Deus, Pai de todos, que é por todos e está em todos, porque Ele sabe de todos nós, não é? Se falamos uma coisa antes de falarmos, Ele já está sabendo, Ele é o Deus onipresente, minha gente, onisciente e onipotente, é o nosso Deus, é esse.